Olá a todos da revista Diálogo e Ação. Estamos juntos iniciando mais um trimestre de estudos. Olha só que momento importante, que momento legal. Na última aula nós encerramos o terceiro trimestre de 2020 e agora estamos começando o quarto trimestre de 2020, que compreende os meses de outubro, novembro e dezembro. Estamos iniciando a reflexão sobre a história do povo de Deus. E eu tenho aqui a revista do aluno e também a revista do professor, que é o material que nós utilizamos como base para formular a escola bíblica online através dos vídeos que nós disponibilizamos para vocês e também os nossos slides. Antes da gente começar a nossa primeira aula desse trimestre, eu quero ler para você, adolescente e professor, uma parte do nosso editorial para esse trimestre, te convidando para que possa refletir e embarcar nessa jornada de reflexões de estudos bíblicos junto com a gente. Está dizendo assim: Olá, adolescente! Como você contaria a história da sua família, seu povo e seus descendentes? Pensou? Podemos afirmar que, quando pensamos em algo relacionado aos nossos antepassados, sempre lançamos um olhar de carinho e curiosidade. O que dizer então se o assunto for a história do povo de Deus? Se ao relacionarmos a história dos nossos antecedentes já desprendemos tamanho cuidado, o que esperar de Deus ao registrar a história do seu povo? Ao estudarmos a história do povo de Deus, a partir dos livros históricos da Bíblia, aprenderemos que o Senhor escolhe sempre agir na vida de pessoas para registrar sua manifestação. É assim que encontraremos homens e mulheres, situações inesperadas e aventureiras nas lições desse período. Não pensemos que, por se tratar do agir de Deus na linha do tempo da humanidade, ainda mais se tratando de seu povo, faltará crises, medos, desistências e erros. Tais situações estão presentes na história do povo de Deus, assim como na minha e na sua. O grande diferencial é a presença de Deus em nossa vida em todos os momentos. Esse é um pequeno trecho do nosso redatorial e que faz um convite para que eu e você aluno, você adolescente, você professor, embarquemos juntos na reflexão desse nosso quarto trimestre. A história do povo de Deus na perspectiva dos livros históricos. Vamos juntos descobrir que a história do povo de Deus também é a minha história, também é a sua história, é a nossa história. Nessa nossa primeira lição, nós vamos refletir sobre um substituto para Moisés. Isso mesmo, é o tema da nossa primeira lição. E nessa nossa primeira lição, eu quero começar com um pedido de oração muito especial. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos guie e oriente nos estudos desse trimestre. Porque eu tenho certeza que o objetivo maior desse nosso trimestre é percebermos que nós também fazemos parte da história do povo de Deus. O texto bíblico base para essa nossa lição, a primeira lição desse trimestre, que vai nos ensinar sobre um substituto para Moisés, está em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Texto bíblico base está em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Nós temos 3 objetivos para essa nossa lição. O primeiro deles é aprender a ser forte e corajoso. O segundo objetivo é entender a importância da obediência. E o terceiro objetivo é confiar na presença de Deus. O ponto 1 da nossa lição, que é a introdução, vai nos dizer que, após a morte de Moisés, Josué foi chamado para assumir o seu lugar como novo líder do povo de Deus. Deus confirmou a promessa de que aquela era a terra prometida e que estaria com ele para cumprir a sua missão. Moisés tinha morrido há pouco tempo e o povo de Israel precisava de um novo líder para os conduzir na entrada da terra prometida. E esse líder foi escolhido pelo próprio Deus. Esse líder era Josué.
O ponto 2 da nossa lição vai dizer: Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso. Veja só, adolescente e professor, Deus pode também estar hoje te encorajando a ser forte e corajoso. Forte e corajoso para percorrermos juntos por mais um trimestre de estudos bíblicos. Forte e corajoso para atravessarmos o momento que nós estamos passando globalmente falando na perspectiva da saúde. Forte e corajoso para cumprirmos com a vocação de Deus para a nossa vida. Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso, mas também encoraja a mim e a você. E o ponto 2 vai nos dizer: é preciso ser corajoso para tomar as decisões certas. É preciso ser forte para, além de tomar a decisão certa, fazer a coisa certa. Nem sempre isso agrada a todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós aprendemos com esse ponto que, por mais que às vezes nós desagrademos algumas pessoas com as nossas decisões precisam agradar principalmente a Deus, porque Ele é o dono das nossas vidas. Foi Ele que enviou Jesus para que nós tivéssemos a redenção, a graça e a vida eterna. Então precisamos ser fortes e corajosos para encararmos as dificuldades, os obstáculos impostos por outras pessoas por conta das nossas decisões. Mas sempre lembrando que a primeira prestação de conta das nossas vidas e das nossas decisões são para Deus. O ponto 3 vai nos dizer obedecer e meditar. Deus deu uma dica para Josué para que ele fosse bem-sucedido. Josué deveria viver de acordo com a lei de Deus que Moisés havia entregado ao povo. Ou seja, ele tinha um mapa para seguir, além do exemplo que teve de Moisés, seu antecessor. Você pode conferir isso lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 7. Além de Deus convocar Moisés, ou melhor, convocar Josué para uma grande missão de liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés, agora sim, Moisés, Deus também indicou para Josué aonde estava o mapa para ele liderar o povo, o mapa para ele ser bem-sucedido. E esse mapa era a lei, esse mapa era a Bíblia que eles tinham até então. Eu costumo dizer que a Bíblia é especialista em ser humano, que a Bíblia é especialista em liderar o povo de Deus. Então, nada melhor do que utilizar o mapa, que é a Bíblia, para sermos bem-sucedidos. Foi essa orientação que Deus deu para Josué. Josué, seguindo a Bíblia, você vai ser bem-sucedido. Seguindo a Bíblia, você vai ser forte e corajoso. Seguindo a Bíblia, você vai meditar e obedecer a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem obedecido e meditado na Bíblia para ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido também é um chamado para os adolescentes, também é um chamado para os professores. Mas agora nós precisamos saber, você está meditando na Bíblia, a palavra de Deus, para ser bem-sucedido? Chegamos ao destaque da nossa lição e eu quero te convidar para que você preste muita atenção nesse destaque, porque logo depois vai vir um super desafio que nós vamos ter a partir desse trimestre. Toda lição nós teremos um desafio online, um desafio para suas redes sociais, um desafio para o seu Facebook, para o seu Instagram, então preste muita atenção. Lembrando que nós estamos refletindo sobre um substituto para Moisés. E o destaque dessa nossa lição vai dizer: é preciso ser corajoso para tomar as decisões certas. É preciso ser corajoso para tomar as decisões certas. Você tem sido corajoso? Tem tomado as decisões certas? Então vem comigo nesse desafio. Quero te desafiar a postar nas suas redes sociais. Você pode criar uma imagem, você pode apenas postar uma frase, mas o desafio é: poste nas suas redes sociais a seguinte frase: é preciso ser corajoso para tomar as decisões certas, que é o nosso destaque. Repetindo, é preciso ser corajoso para tomar as decisões certas. E ao postar, quero te convidar para que você coloque 3 hashtags na sua timeline, no seu post. A primeira hashtag é diálogo e ação. Hashtag diálogo e ação. A segunda hashtag é convicção editora, o nome da convicção da editora da nossa revista.
E a terceira hashtag é EBD Online, para que a gente compartilhe com todos os nossos irmãos Brasil afora aquilo que nós temos aprendido na nossa EBD Online. Então vamos lá? É preciso ser corajoso para tomar as decisões certas. É preciso ser corajoso para tomar as decisões certas. Hashtag Diálogo e Ação, hashtag Convicção Editora, hashtag EBD Online. Vamos cumprir juntos esse desafio no domingo, o dia da Escola Bíblica Dominical. Então, domingo, eu vou postar nas minhas redes sociais e te convido para fazer a mesma coisa. Na conclusão, vai nos dizer que Deus prometeu que estaria sempre com Josué, aonde quer que fosse. Isso está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. E é isso que nos torna cristãos vencedores, a presença constante do Senhor. Cristãos vencedores não são aqueles que vencem todas as partidas, não são aqueles que ganham a qualquer custo, são aqueles que também perdem, mas mesmo perdendo são vencedores porque a presença do Senhor está com ele. Veja só essa frase que importante. É melhor sermos perdedores e estarmos na presença do Senhor do que sermos vencedores e andarmos sem ele. Reflita nessa frase. Deus prometeu que estaria sempre com Josué aonde quer que ele fosse. E essa promessa também se estende a mim e a você. Perdendo ou ganhando, sempre com a presença do Senhor, seremos vencedores. Para guardar no coração, eu quero ler o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, que está dizendo: Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Antes de terminar, eu quero dar uma dica muito importante para os professores da Diálogo e Ação. Nesse trimestre, nós estamos compartilhando o suplemento que é disponibilizado gratuitamente no site da Convicção Editora e da Convenção Batista Brasileira, que é a montagem da persona. Você pode elaborar a persona através do Google Forms e enviar para os seus alunos, mesmo nesse tempo de distanciamento social. Então fique com essa dica para você, professor, que ainda não voltou aos cultos presenciais, e aqueles que já retornaram podem realizar a pesquisa e montar a persona através da Escola Bíblica Presencial. Dica dada, então eu me despeço por aqui, desejando que a sua semana seja abençoada e dizendo que você precisa ser forte e corajoso, porque sendo forte e corajoso, nós estudaremos juntos por todo esse trimestre e seremos abençoados pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e guarde a sua semana. Seja um forte e corajoso. Tchau, tchau.